Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e vamos tentar mudar um pouco a vibe aí, né, dos últimos dias, tá? Tentando fazer uma coisa um pouquinho mais animada. Eu resolvi fazer hoje um vídeo sobre um assunto que há muito tempo eu falei que eu ia fazer e não fiz. Tá? Que é um vídeo sobre a evolução das baleias, tá? Então eu acho que é um assunto muito legal, acho que vocês vão gostar pra caramba, então vamos nessa. Pois bem, vocês vão ver que esse assunto vai vir bem a calhar, porque eu recebi, como eu já tinha mostrado até no outro vídeo, naquele meu da astrologia, né, uma caixa da Doppel Store com as novas estampas das camisetas. Tá? Eu vou abrir aqui, eu fiquei quase um mês com essa caixa fechada aqui em casa, vou fazer o unboxing aqui em vídeo. Eu acabei de rasgar todas as camisetas com a tesoura. Então vamos lá aqui. Vocês não estão vendo nada, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Se vocês conseguem. Não, não vou conseguir. Então deixa aqui. Vou colocar aqui que é mais fácil pra vocês verem, porque senão fica meio ridículo, né? Eu abrindo essa caixa sem ninguém ver. Very good. Very good. Vamos lá. Deixa eu guardar a tesoura. Crianças, não brinquem com tesoura sem acompanhamento de um adulto. Então vamos ver as camisetas que eu ganhei aqui da Doppel Store. Bom, uma delas... Tem aqui, muito legal, frase do Carl Sagan. Somos todos poeira das estrelas. Olha que da hora. Que cheirinho bom. Tá lavadinho. Um cheiro de amaciante. Vamos ver aqui. Ah, que da hora. Eu tava louco por essa daqui. O Igor tinha falado pra mim que ia mandar essa aqui pra mim. E é o que eu queria. Moletom. Aliás, vou usar já. Moletom do Senhor dos Anéis. É o Senhor dos Anéis, né? É o Senhor dos Anéis, É a árvore de Gondor. Aqui, que da hora. Muito louco. Aliás, poeirei right now, porque está mais frio agora e eu não pus porque não queria. Que legal, muito bom. Cacete, nem para fazer propaganda eu sirvo. Não sirvo pra nada, inútil. Muito bom, adorei e serviu. Então vamos lá, não estou tão gordo assim. Então ainda consigo, estou perdendo peso na verdade. Vamos continuar aqui com esta abertura de camisetas. Aqui temos uma camiseta com a mesma estampa, que é... Eita, nós, peraí. Que é aqui, também de manga comprida, olha que legal. Camiseta de manga comprida de Gondor também, da árvore de Gondor, com a inscrição em volta. E aqui temos... mais uma do Senhor dos Anéis. Eu adoro Senhor dos Anéis, então pra mim é uma nerdice fantástica, que é o Balrog aqui, que da hora. O Balrog aqui com... Tem o Gandalf? Tem o Gandalf aqui embaixo, O Gandalf se defendendo do Balrog aqui, E o Shall Not Pass. Gente, tem muita camiseta aqui. Tem muita camiseta. Eu não vou abrir todas, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vocês vão ficar de saco cheio desse monte de merchan. Eu vou abrir uma que é extremamente especial para mim, que é uma que eu queria muito mostrar para vocês, porque é a primeira camiseta exclusiva do canal do Pirula. Então essa daqui é a primeira estampa que só na lojinha do Pirula vocês vão conseguir comprar, tá? Na Doppel Store, que é a genealogia das baleias. Olha que da hora, cara. Eu vou, então, aproveitando, né, que por um acaso ganhei aqui esta caixa da Doppel, por um acaso tem aqui uma estampa que eu tinha ajudado a fazer, né? Então eu vou explicar essa estampa e explicando junto a evolução das baleias, tá? Gente, ficou muito legal, cara. Dá pra ver os ossinhos de cada um dos bichinhos aqui, cara. Ficou muito bom, vocês não têm ideia. Aliás, agora, a partir de agora, eu vou gravar o vídeo mais pra cá, porque eu vou precisar de um monte de figurinhas pra mostrar pra vocês, então é mais fácil que fique esse lado aqui pra eu colocar as figurinhas, não preciso ficar me reposicionando. Então aí do lado vocês vão ver a figura que vai vir na estampa da camiseta, caso vocês queiram comprar. Link aqui na descrição, como sempre. Bom, então vamos começar as baleias como
praticamente todo mundo sabe, são mamíferos, certo? Elas não são peixes, quer dizer, não peixes estrito senso, né? Elas são animais de ancestralidade terrestre que voltaram para a água depois, certo? Então, ainda que todos os vertebrados terrestres sejam peixes tecnicamente, né? Derivam dos peixes, etc., nós somos mamíferos, né? Temos uma origem em comum terrestre, e as baleias fizeram o caminho inverso e voltaram para a água, né? O ramo das baleias, né? Que é chamado de cetáceos, né? Os cetáceos incluem baleias, golfinhos. Eu já vou falar sobre essa distinção entre baleia e golfinho, tá? E antes de explicar o que é um cetáceo e como foi a evolução dos cetáceos, eu preciso explicar o que é um artiodátilo. O que significa artiodátilos? Significa dedos pares. Basicamente isso. Ou seja, ele foi cunhado para um grupo que tem um número par de dedos nos pés e nas mãos. Ou seja, nós não seríamos artiodátilos usando essa classificação, porque nós temos 5 dedos, isso é um número ímpar. Porém, não é qualquer mamífero com número par de dedos que poderia ser considerado um artiodátilo. O nome artiodátilo, ele só é utilizado para animais com casco, ou seja, animais de casco par, porque ele era usado para diferenciar dos perissodátilos, que eram os animais de casco com um número ímpar de dedos. Exemplo de animal com um número ímpar de dedos: cavalo. Cavalo tem um dedo só. A anta, se não me engano, tem 3 dedos só. E com um número par, são aqueles que a Bíblia chama, né, de animais de casco fendido, né? Então são porcos, bois, cabras, ovelhas, antílopes, as girafas, toda essa sorte aí de cervídeos, bovídeos, que todo mundo sabe muito bem, que é muito conhecido porque são uma gama enorme de mamíferos domésticos, né, que a gente usa para alimentação, para tração e etc. E você também tem alguns outros grupos de artiodátilos que são um pouquinho diferentes, mas que também são mamíferos de casco com número par de dedos, tá? Que são os hipopótamos e os camelos. Enfim, temos aí um grupo muito grande, muito extenso de mamíferos. Por muito tempo, a gente teve uma grande discussão na academia científica, e isso você pode colocar mais de 100 anos, sobre da onde teriam vindo as baleias e golfinhos, certo? De que ramo eles teriam descendido entre os mamíferos, porque a gente sabia que eles tinham provavelmente um ancestral terrestre, pelo simples fato de eles serem mamíferos, né, de respirarem ar ao invés de respirar com brânquias, etc. Eles tinham que ter essa ancestralidade, e eles têm também os membros posteriores vestigiais, então as perninhas das baleias são vestigiais, e isso pressupõe que anteriormente as pernas delas eram funcionais. Então, isso todos os acadêmicos, desde o período vitoriano, já calculavam que as baleias teriam um ancestral terrestre, certo? Um mamífero terrestre. Mas qual seria o grupo da onde esse ancestral veio? Aí era sempre um mistério. E por muito tempo o pessoal achou que, como as baleias e os golfinhos são carnívoros, teria vindo do ramo dos animais carnívoros, que é o grupo carnívora, né, de mamíferos que inclui ursos, gatos, cachorros, hienas, coatis, guaxinins, enfim, todos esses grupos aí de mamíferos que geralmente se alimentam de carne, tá? Lembrando que esse é um grupo filogenético, então o ancestral deles provavelmente comia carne e todos os descendentes originalmente comem carne, ainda que um ou outro perdido ali no meio tenha mudado de alimentação, né? O panda é um exemplo sempre usado, né? Enfim, por muito tempo se achou que as baleias eram carnívoros, porque você tem um grupo de animais carnívoros que está no meio do caminho. Na verdade, você tem mais de um, né? Então, por exemplo, você tem as lontras também são um grupo de animais do clado dos carnívoros, né? Carnívora, que tem uma vida semiaquática ali, né? Lontras, ariranhas, enfim. Você tem também o grupo dos leões marinhos e focas, tá? Que são 3, na verdade, né? Leões marinhos, focas e morsas, que são mamíferos da linhagem dos carnívoros que vivem meio que num híbrido ali. Eles conseguem se locomover em terra firme, ainda que com uma certa dificuldade, e os membros posteriores se adaptaram para nadadeiras, que ficam lá para trás do corpo, né? O rabinho deles é muito curto, e eles usam essas nadadeiras para se locomover na água, e os membros da frente viraram remos, né, também para conseguir fazer com que eles se locomovam bem na água. Uma das características para que você se locomova bem na água geralmente inclui a perda de pelos, ou pelo menos a uniformização desses pelos, né? Então seria uma cera ou alguma coisa que é usada para deixar os pelos muito grudadinhos no corpo, que é o que as lontras têm, o que os castores têm também. Mas no caso do grupo das focas, leões marinhos e morsas, a maioria deles tem uma quantidade muito pequena de
pelos. Quando o filhote tem muito pelo, por isso que o filhote de foca é fofinho, e depois ele vai perdendo esses pelos para melhorar a hidrodinâmica, né, a locomoção dentro da água. Então as focas, por serem do grupo dos carnívoros e terem esse formato aí semiaquático, foram consideradas por muito tempo do grupo mais próximo das baleias. E teve várias outras sugestões, né, de onde teriam vindo as baleias, até que com o advento maior do uso de teoria cladística e também o uso de caracteres moleculares, ou seja, você conseguir fazer comparações de DNA entre as linhagens, hoje já é consenso, digamos assim, na academia científica, né? Hoje já acredito que pouquíssimas pessoas discordem, se é que tem alguém que discorda, que as baleias, na verdade, vieram desse grupo dos artiodátilos, ou seja, dos mamíferos com casco fendido. E o que é uma coisa muito louca, porque a última coisa que você consegue imaginar vindo de uma baleia é que ela tem algum parentesco com uma vaca. Mas isto é que é a grande maravilha da evolução, que se você olhar só as duas pontas, obviamente que você vai achar que uma união entre as duas é uma completa maluquice. Porém, quando você vai colocando fósseis no meio do caminho e você vai comparando os formatos intermediários, você vai vendo que dá para formar uma linha de união, né, um anel que junta essas duas extremidades de uma maneira que a gente não precisa de nenhum grande salto evolutivo ou um grande salto lógico para conseguir fazer essa sequência de passos, tá? Então, é exatamente isso que a gente tem com as baleias. O que isso significa? Que analisando a comparação de DNA entre as baleias e os artiodátilos, eles chegaram à conclusão, né, os cientistas chegaram à conclusão de que eles estão mais próximos do que qualquer outro grupo. Quando você vai olhar os fósseis das baleias, né, que são as primeiras baleias, que eu já vou falar para vocês, né, quais são, você vê que eles têm semelhanças muito grandes com esses artiodátilos. A principal semelhança entre eles tem a ver com ossos do calcanhar. Não vale a pena aqui ficar entrando em grandes detalhes, mas os ancestrais das baleias tinham pernas funcionais, e essas pernas funcionais tinham ossos do calcanhar muito parecidos com ossos dos artiodátilos, tá? O que faz todo sentido, uma vez que o ancestral deles tinha casco e se locomovia em terra firme. Então, isso é uma das características físicas que os artiodátilos compartilham com as baleias. Mas o que bateu o martelo mesmo foram características no DNA que juntaram os dois grupos. Então, hoje, o grupo das baleias, como está junto com o grupo dos artiodátilos, a gente chama tudo de cetartiodátila, tá? Para poder incluir os dois grupos, né? Mudou-se o nome. E aí vai uma outra discussão. Dentro desse grupo dos artiodátilos, né? Agora chamado cetartiodátila, qual deles é mais próximo das baleias? Isso também é uma coisa que fez as pessoas ficarem matutando por muito tempo dentro da academia científica. Dentro, então, do grupo cetartiodátila, né? Você tem várias ramificações. Uma delas são os camelidamorfa, que é o grupo que vai dar origem aos camelos e às lhamas, né? Suinamorfa, que dá origem aos porcos, e ruminantiomorfa, que vai dar origem aos ruminantes, né? Que aí inclui as ovelhas, os bois, as cabras, os cervídeos, né? Veados, etc., girafas e tudo mais, tá? Esse grupo aqui na nossa estampa está representado aqui no cantinho, porque ele não interessa. O grupo dos artiodátilos que nos interessa são um grupo chamado de cetancodontamorfa, que inclui baleias, golfinhos e hipopótamos. No caso, o que junta baleias com hipopótamos, né, são uma série de características no crânio, né, alguns ossos que entram em contato, alguns sulcos e algumas reentrâncias que você consegue ver que são específicos deles, assim como algumas características dentárias, né, como, por exemplo, a separação entre os incisivos, enfim, tem uma série de outras características aí. Bom, um dos ramos mais interessantes aqui dessa nossa estampa é esse ramo chamado de Antracoteride. Os antracotérios, se estivessem vivos hoje, eles iam ser muito esquisitos, porque eles tinham uma cabeçona gigantesca, mais ou menos como hipopótamos e baleias têm, desproporcional ao tamanho das pernas, que eles tinham as perninhas muito curtinhas, né? Então, você imagina aí nesse esqueleto que está aqui na estampa, você coloca uma carninha nele, ele fica, como se fosse um hipopótamo, né? Perninha muito curtinha, cabeção e um corpo muito comprido. Um rabinho curtinho. Você tem várias espécies conhecidas de antracotérios, tá? Os primeiros fósseis aparecem no Eoceno da Ásia, ou seja, 50 milhões de anos atrás mais ou menos, e depois migram para a América do Norte.
tá? Que você tinha lá uma ponte pela parte oposta, né? Lá pelo Alasca. Então eles conseguem passar para lá. Então dos antracoterídeos que eu coloquei aqui na estampa, você tem dois, né? Que é o próprio Antracotherium, né? Que é o bicho que batizou a família, né? Digamos assim, o cientista que descreveu depois acabou usando esse nome para colocar na família, e o Elomeryx, né? Que também são outros exemplos aí de antracoterídeos. Também é um gênero super cosmopolita aí, você tem fóssil dele da Europa, da Ásia, da América do Norte, sabe? Vai até o Oligoceno, que é uma época muito mais recente. O Oligoceno aí já é 33 milhões de anos atrás, né? E esse ramo é o ramo que hoje a gente acredita, pelo menos com análise anatômica, que esteja mais próximo dos hipopótamos. Então você tem aí o ramo dos hipopótamos, né, hipopotamide, aí na parte esquerda da imagem, e lá em cima você tem as duas únicas espécies vivas de hipopótamo hoje, que é o hipopótamo pigmeu, que é uma espécie menorzinha, e o hipopótamo grandão, que é aquele que é bem conhecido e que mata a gente. Todos eles vivem na África, tá? Isso é uma coisa também que às vezes as pessoas não sabem de onde vêm os hipopótamos. Eles são animais típicos da África, tá? Do continente africano. Os hipopótamos que existem hoje fora da África foram levados pelo ser humano, tá? Como é o exemplo lá dos hipopótamos do Pablo Escobar lá na Colômbia. Esse é o ramo dos hipopótamos, que não é o ramo que a gente vai frisar aqui nesse vídeo, mas que é importante colocar porque é muito louco. E se você for olhar aí, eu coloquei os esqueletos de propósito para vocês verem que os esqueletos têm semelhanças muito grandes, tanto na estrutura geral, né, quanto nas proporções, né, proporção de cabeça, de pescoço, forma de encaixe das pernas, né? Então eu achei aí que era uma boa colocar esses esqueletos lado a lado para as pessoas verem as semelhanças que existem, né? Mas até aí não mudou muita coisa. A gente está falando de animais com casco, o hipopótamo ficou mais gordinho, ficou mais cabeçudão, mas ainda é um animal com casco, ainda é quadrúpede, ele anda mais na água do que na terra, mas ainda você não tem grandes mudanças ali, nada que justifique uma baleia. Beleza, então agora a gente vai para o outro lado deste desenho. Aí onde está escrito os entelodontídeos, tá? Entelodontídeos é um grupo muito legal. Você tem várias espécies hoje conhecidas de entelodontídeos. Eles foram chamados por muitos anos de killer pigs, ou seja, porcos assassinos, porque o corpo dos entelodontídeos, especialmente os de pescoço mais curto, como por exemplo o Deodon, que eu coloquei aí na imagem, tanto o corpo quanto a cabeça tinham muitos aspectos parecidos com os suínos, né? Suínos também são bichos muito do mal, tá? Eles são bichos muito agressivos, tanto é que, assim, tem até aquele vídeo famoso, né, daquela mulher subindo na árvore lá, uma senhora que a gente não acreditaria que conseguiria subir numa árvore em situações normais. Subir. Eu vou desmaiar. Não, porque Adriana, pelo amor de Deus. Vai ver. Ah, nego, vai embora. Eles vão embora? Eles vão embora? Quanto que eles vão embora, senhor? Porco é um bicho muito agressivo, e quando você vai ver o esqueleto de um porco, ele não parece um porco, porque o porco é todo gordinho, né, todo redondinho e tal, mas o esqueleto demonstra uma mandíbula gigantesca com os dentes enormes. Quando você vai olhar as características anatômicas, na verdade, tanto suíde, né, que é a família dos porcos, né, suíne, quanto hipopótamo saem muito próximas. Então você teria ali os três grupos mais aparentados, né, teria hipopótamos, porcos e baleias. Só que as análises moleculares e algumas características anatômicas colocaram os porcos para fora desse grupo. Tá? Então os porcos seriam mais próximos aí dos camelos e dos ruminantes, e esses entelodontes seria uma convergência evolutiva, ou seja, eles teriam ficado muito parecidos com os porcos por terem alguns tipos de alimentação parecidos, né? Então, bem ou mal, você tem aí motivos para colocar os porcos como próximos dos hipopótamos, né? Eles têm aí algumas características semelhantes, mas essas características, até onde a gente chegou hoje, até o trabalho que eu estou olhando aqui, elas são convergentes quando você coloca o DNA junto. Tá? Ou seja, o DNA de hipopótamos e porcos é diferente o suficiente para a gente dizer que essas características anatômicas são convergentes, surgiram duas vezes. Mas se você tira o DNA da jogada, os porcos caem como grupo próximo de hipopótamos e baleias, tá? Por causa dessas semelhanças físicas que eles têm, tá? Então você tem aí o Deodon, é um desses killer pigs bem conhecido, né, que tem esqueletos bem completos por aí. Você pode ver que ele tem até esses processos, essas espinhas neurais das vértebras aqui no ombro, bem compridas, né, bem robustas,
que demonstram a força que os membros anteriores têm, né? Se você for olhar um búfalo, ele também tem essa parte bastante desenvolvida, tá? Porque são animais muito robustos, ainda que búfalos comam apenas vegetais. Tá? Mas aqui no caso não é só alimentação, é defesa também, né? Então porcos se defendem muito bem, assim como hipopótamos. Então ainda que eles não queiram comer você, eles podem querer matar você. Tá? E aí a gente chega num tipo de entelodontídeo muito interessante, que é o chamado Andreosarcus. Ele ganhou esse nome Andreosarcus em homenagem ao Roy Chapman Andrew, né, que era um paleontólogo bastante famoso. Sarcus quer dizer rei, dominante, essas coisas assim. Foi encontrado na Mongólia esse bicho, tá? Que é um bicho bem impressionante. A cabeça dele tem inclusive uma réplica aqui no Museu de Zoologia da USP, e é muito legal porque você já consegue ver ali algumas características que vão talvez aproximar com as baleias e os hipopótamos, tá? O Andreosarcus era um animal que provavelmente comia apenas carne. Ele tem a todo jeito de um animal de hábitos carnívoros, ainda que ele não fosse do grupo carnívora, do grupo dos mamíferos, né, que eu estava falando para vocês. O hábito alimentar dele possivelmente era carnívoro, tá? E assim como nos hipopótamos, né, os cascos das mãos do Andreosarcus eram mais espalhados, tá? Não parecia tanto aquele pé de vaca, aquele pé de cabra, né, que a gente imagina com animais de casco, né? Ficava mais com cara de hipopótamo mesmo, que também tem casco, mas só que é aquele pé gordinho, né, que tem os dedos mais separados. Então eu coloquei esse grupo aqui na estampa, que é muito importante, porque esse formato do Andreosarcus é meio que o formato básico do ancestral dos cetáceos, tá? Que você vê que são muito parecidos, né? O Andreosarcus, ele não é tão diferente assim em linhas gerais do Antracotherium. E isto é o que é o esperado da teoria evolutiva, ou seja, quanto mais para trás você vai indo, mais parecidos vão ficando os grupos que estão ali, mais com aspecto anatômico semelhante eles vão ficando. Então, não é por acaso que os antracoterídeos e os entelodontídeos possuem semelhanças anatômicas e eles têm meio que carona do mesmo bicho, porque eles estão muito proximamente relacionados. Na época você não tinha hipopótamos ou baleias, mas esses grupos de animais vão se dividindo, vão se afastando anatomicamente, vão ficando cada vez mais diferentes à medida que o tempo avança. Então a lógica é que quanto mais você vai para trás, mais parecidos eles vão ficar. E é por isso também que essas filogenias variam, né? Às vezes colocam um bicho mais perto do outro e tal, porque a semelhança é grande, tá? Então depende muito de quais características você está pegando para dizer que está mais perto desse grupo ou daquele. Guardem esse aspecto, tá? Guardem essa carona, porque agora a gente vai entrar nos cetáceos propriamente ditos, tá? A gente vai entrar agora no grupo que vai dar origem às baleias e aos golfinhos. Os cetáceos, no caso também, os ancestrais dos cetáceos, os primeiros cetáceos, eles eram animais terrestres. Ainda que eles entrassem na água de vez em quando, vivessem ali numa vida, dentro d'água, fora d'água, sabe? Aquela coisa assim. Mais ou menos como os ancestrais dos hipopótamos. E talvez até andassem mais em terra do que na água. E aí você fala, por que a gente chama ele de cetáceo, então, se ele não tem absolutamente nada que possa parecer uma baleia? Não tem nada externamente, mas internamente, quando você vai olhar nos detalhes, aí a gente vê que existem muitas semelhanças. A maioria delas tem a ver com o ouvido, tá? E eu já vou explicar sobre essa questão do ouvido das baleias, que é muito louco. E aí é que entra a grande discussão de quem são os grupos ancestrais das baleias, que novamente a gente vai entrar aqui num debate que ainda não há conclusão quando você fala nessa questão de história evolutiva. Porque algumas pessoas dizem que os ancestrais seriam um bicho muito parecido com o Andreosarcus, ou seja, um bicho grande, e outras pessoas dizem que seria um bicho que é chamado de Indorhus. Tá? O Indorhus era um bichinho muito pequenininho que, se tivesse vivo hoje, a gente ia achar que ele tinha cara de musaranho. Se vocês viram meu vídeo sobre evolução e dispersão dos mamíferos, vocês vão ver que isso não é uma surpresa, que todos os primeiros mamíferos de qualquer linhagem tinham cara de musaranho. E o Indorhus, ele tinha uma característica dentro da parte auditiva também, né, no ouvido, que lembram muito as características presentes nas baleias. Inclusive também um processo lateral no osso que é chamado de basisfenoide, e esse processo lateral só as baleias e esse Indorhus têm. Então, as filogenias mais recentes, pelo menos essa que eu peguei aqui, colocam o Indorhus como sendo o bicho mais primitivo, digamos assim, da origem dos cetáceos ali. Ele provavelmente tinha um hábito aquático, não no sentido de que ele vivia na água para comer, para pescar ou alguma coisa assim, mas
porque ele se escondia dos predadores na água, certo? Então, se alguma ave muito grande, por exemplo, que seriam os predadores de bicho pequeno, né, naquela época, fosse visto, né, lá no Eoceno, tal, 50 milhões de anos, ele, mergulhava na água e se escondia, tá? Então, essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é que o ancestral seriam uns bichos grandes, uns bichos muito maiores, tá? Parecidos com o Andreossarcus, tá? Mas, de qualquer jeito, os dois estão na mesma linhagem, tá? Tanto o Andreossarcus quanto o Indorheius estão na mesma linhagem. A diferença é qual que fica mais perto do que. A família mais antiga que a gente vê aqui é a família Pakicetidae, tá? Eu vou ficar devendo aqui a origem etimológica do nome, mas se não me engano, Pak é porque foi descoberto no Paquistão, tá? Que é a área onde você encontra quase todos esses ancestrais das baleias aqui. O Paquistão faz parte do subcontinente indiano, né? Caso vocês não saibam, nessa época ele estava separado da Ásia, ele era uma ilha, não uma ilhota, né? Porque é um subcontinente, é muito grande, mas originalmente a Índia saiu ali da borda da África e de Madagascar, subiu durante toda a Era Cenozoica e grudou na Ásia. Quando fez essa colisão com a Ásia, subiram os Himalaias, né? Os Himalaias são uma parte de crosta mais grossa, onde tem a sobreposição de duas placas tectônicas. Então a Índia migrou bastante rápido, né? Falando em proporções geológicas, tá? E encostou na Ásia. E esses bichos aí, da onde evoluíram as baleias, provavelmente surgiram no subcontinente indiano, quando ainda não estava grudado na Ásia. Os paquicetos, você vai ver aí que é um bicho que muita gente, por muito tempo, achou que tinha um modo de vida parecido com uma lontra, tá? É um bicho compridinho, tem um rabo um pouquinho maior, tem um cabeção e tem uns dedos mais compridos, né? Tanto nas pernas quanto nas mãos. Então falava, ele devia ter umas membranas interdigitais, nadar, etc. Na verdade, hoje o pessoal acha que era um bicho que vivia mais em terra do que na água, tá? Mas as características anatômicas que juntam com as baleias são aí, como eu falei, inquestionáveis. A maioria delas tem a ver com o ouvido. Tá, e eu já vou explicar sobre essa questão do ouvido das baleias, que é muito louco. E outras semelhanças, né? Eu tô lendo aqui, eu vou deixar todas as referências aqui embaixo, tá? Como sempre. Outras semelhanças têm a ver com formato dos dentes, formato do fêmur, a fusão da tíbia e da fíbula, formato das falanges, ponta do palato, que também é parecido, um tubérculo no lacrimal, né, no osso lacrimal. Então você tem aí uma série de características muito peculiares que só quem vai estudar os bichos no detalhe mesmo vai perceber essas semelhanças, que junta esses fósseis todos aí, que eu vou falar agora, com os cetáceos vivos hoje, tá? Então isso não há nenhuma discussão que esse bicho aqui é uma das primeiras, pelo menos é a mais antigo fóssil do grupo das baleias que a gente conhece, são os paquicetos, tá? E eu não vou ficar entrando em grandes detalhes sobre o ouvido das baleias, mas isso é uma das coisas mais loucas do ponto de vista evolutivo que aconteceu nesse ramo aqui. Então lá pelo lado dos paquicetídeos, você já começa a ver, do ponto de vista fóssil, uma modificação para os ouvidos, ou seja, para conseguir ouvir mais embaixo d'água do que em cima d'água. Porque isso daí, bom, quem conhece um pouco de física sabe, né, que a propagação, né, de ondas no ar é diferente de propagação na água, né? A água é muito mais densa e tal. Então, o ouvido que a gente tem, por exemplo, né, ele é o ouvido que está acostumado a receber coisas por vias aéreas. Se a gente for ouvir embaixo d'água, a gente vai ouvir tudo meio... Os bichos que vivem na água não podem se dar o luxo de ouvir desse jeito, porque eles precisam ter uma precisão acústica maior lá dentro d'água. Então você tem algumas adaptações no ouvido das baleias e dos golfinhos, tá? Um deles é que dentro da bula timpânica, certo? Ali onde ficam aqueles ossinhos, né, que são usados para vibrar, né, o martelo, a bigorna e o estribo, dentro da bula timpânica você tem ar. Você tem como se fosse ali um invólucro de ar que amortece, né, todo tipo de vibração que vem da água. Então isso é uma maneira muito melhor de captar o som, tá? Você isolando, né, com essa bolha de ar ao redor, né, que é dentro do osso, tá? Ou seja, você tem um revestimento ósseo, que até é uma coisa super bizarra, porque o osso timpânico desses bichos ele é como se fosse uma conchona, assim, enorme, e ali dentro você tem um isolamento de ar que facilita a vibração desses ossinhos. Mas isso também não é o suficiente, porque, por exemplo, nós, quando a gente que vive aqui no meio aéreo, né, o ar entra por esse tubo, né, do ouvido, né, essa canaleta aqui do ouvido, onde você enfia o cotonete, e ela vai vibrando, passa aqui pelos ossos da mandíbula, por isso que você consegue até desentupir o ouvido quando você abre a boca, assim,
né, quando você está, sei lá, no avião, ou quando você sobe uma serra ou desce uma serra, porque você tem uma conexão, né, que eles chamavam de tubo de Eustáquio, né, agora eu não sei como é que é o nome atualizado. Por isso que a nossa voz é diferente quando a gente ouve ela no gravador e quando a gente ouve ela de dentro, porque ela bate em ela ressoa, né, em todos os ossos da cabeça. Só que quando você está na água, a coisa funciona de um jeito completamente diferente. Não é tão fácil fazer o direcionamento da onde veio aquela onda sonora, certo, dentro da água. Então, as baleias e golfinhos desenvolveram uma coisa super legal, um amortecedor de gordura na mandíbula, e é por isso que esses bichos têm a mandíbula super alta. Esse amortecedor na mandíbula é que recebe a vibração da água e ele consegue, né, por causa desse amortecimento, direcionar. O bicho consegue saber exatamente da onde veio a vibração da água. Inclusive, foi graças a esse sistema que as baleias atuais e golfinhos conseguiram desenvolver o seu super método de comunicação, que é uma das comunicações mais complexas do reino animal depois da humana, em que a gente sabe hoje que tem até idiomas diferentes em diferentes populações de golfinhos e baleias ao redor do mundo. Então é muito legal, porque quando você vai ver no registro fóssil, você vai ver que o Ambulocetus, ele já tinha uma bula timpânica quase fechada, né, com aquele revestimento de ar, não era completamente fechado, mas quase fechado, e já tinha a mandíbula mais alta. E quando você vai vendo esses bichos que vão vir depois, que eu já vou explicar, você vai vendo que a bula timpânica vai fechando, vai fazendo esse revestimento aí que a gente sabe que é cheio de ar, e a área de inserção para aquela gordura, né, para aquela área adiposa da mandíbula, que não se preserva, né, mas a área de inserção dele você consegue ver na mandíbula dos fósseis, né? Então, você vê você vê essa característica se formando em etapas à medida que o bicho vai ficando cada vez mais aquático. É muito louco isso, né? E isso é mais uma prova da capacidade preditiva da evolução, porque isso não tinha por que acontecer se a evolução não tivesse acontecido. Não tinha por que você achar uma sequência cronologicamente coerente, com etapas graduais de mudança anatômica, coerentes com relação ao registro geocronológico. A única maneira disso fazer sentido é porque a evolução é real, é porque a evolução é um fato e ela realmente aconteceu, porque senão não teria por que certas alterações anatômicas que poderiam acontecer de outra maneira, muito mais fáceis, que a gente consegue ver nesses bichos e que não teria necessidade de ser se a evolução não tivesse acontecido. Os ambulocetos, por exemplo, já um pouquinho mais adaptados para a vida na água, com pernas mais curtinhas, com dedos um pouco mais longos, tanto na mão quanto nas pernas, acabavam tendo aí um hábito de vida muito mais parecido, talvez, com o leão marinho. Uma coisa muito louca aí das pesquisas paleontológicas é que quando você se alimenta, quando você bebe água, etc., você está absorvendo aqueles átomos e aquelas moléculas do seu alimento e eles vão compor as suas células, tá? Então, esses ossos, né, que foram fossilizados, eles são compostos, ou foram compostos de células, ainda que as células tenham sido destruídas no processo de fossilização, a composição química ainda deve ter preservado alguma coisa. Às vezes não, porque tem aquele processo de substituição mineral e tal, mas alguns fósseis passam por um processo de fossilização que permite que algumas moléculas se mantenham, tá? E quando você vai fazer um estudo sobre átomos de oxigênio, né? Então você tem o oxigênio 16, 17, 18, sei lá, não vou falar besteira aqui porque eu não manjo nada de química, mas você tem vários isótopos. Você consegue saber quais são os mais comuns em água doce, em água salgada, porque tem os processos lá que fazem com que eles se formem, né? Esses isótopos diferentes. Então quando você vai observar a composição química do osso do bicho, você meio que consegue saber que tipo de água ele bebia. Por quê? Porque essa água que o bicho bebeu entrou no corpo dele, para formar parte das membranas celulares, ou enfim, da parte de dentro das células. Quando ele morreu, aquela composição ficou, né? Esses isótopos são estáveis, eles não são radioativos, eles não decaem, então eles ficam lá. Então a gente sabe que eles viviam em ambiente estuarino, ou seja, meio que ali entre água doce e água salgada, fazendo esse cálculo de isótopos de oxigênio que estão presentes nos ossos. Então, ainda que a estrutura do osso não esteja mais preservada, porque foi fossilizada, as moléculas continuam lá e elas ajudam a gente a medir essa quantidade de isótopos que fazem com que a gente possa deduzir aonde esse bicho vivia. Então, os ambulocetos, eles já tinham caudas mais longas e mais musculosas que ajudavam na natação junto com os pés, né? Então, as representações deles já colocam aí dedos com membranas interdigitais, mais ou menos que nem focas e leões marinhos têm também. A gente vai agora para outro ramo, que são os protocetídeos. Os protocetídeos, aí sim eles já têm uma carona mais de bicho aquático mesmo, assim, se você for ver, né, possivelmente já deviam ter menos pelos, né, a gente não tem como saber, não dá para
para bater o martelo. Aqui no desenho eu coloquei o Georgia cetus, que foi encontrado nos Estados Unidos, lá no estado da Geórgia, por isso o nome, né? E além dele, eu coloquei também na estampa o Maya cetus, que é um dos fósseis de baleia mais interessantes que a gente já descobriu, porque ele tinha um embrião preservado na barriga da mãe. Inclusive é por isso que o nome é Maya cetus, né? Maya é mãe em grego antigo. E ele trouxe uma informação muito louca, porque os cetáceos atuais, eles dão à luz dentro da água, e os filhotes nascem com o rabo primeiro para fora. Então eles nascem de ré. Só que o embrião do Maya cetus estava posicionado ao contrário, ele estava posicionado com a cabeça para fora e o rabo para dentro, dando a entender de que eles nasciam do mesmo jeito que hoje nascem os mamíferos que dão à luz na Terra, como as focas, por exemplo, em que o filhote nasce com a cabeça primeiro. Na verdade, como qualquer mamífero terrestre, né? Nós também, enfim, camelos, vacas, girafas, lhamas, todos esses bichos dão à luz com o filhote saindo com a cabeça primeiro. Ou seja, com quase toda certeza, o Maya cetus dava à luz em terra firme. Estamos aí falando de um meio do caminho antes de conseguir a plena independência da terra firme, digamos assim, que seria o parto dentro da água, que é como as baleias fazem hoje. E você tem muitas espécies conhecidas desse grupo. Aqui eu consigo ver, pelo menos nas minhas fontes, quase 20 gêneros diferentes de protocetídeos, né? Então não são fósseis aleatórios que são encontrados, não é uma interpretação errônea de um fóssil ou de outro. Você tem uma grande diversidade conhecida de fósseis desses grupos. Quando você vai ver a anatomia desse grupo, você vê que eles já têm as pernas muito mais curtas e têm os braços mais longos, com mãos maiores, já mais adaptados para natação, e o rabo muito forte, muito mais longo, para conseguir fazer a movimentação, né, a propulsão dentro da água. Tá usando mais o rabo do que as pernas. Os protocetídeos já estão ali na casa dos, 40 e tantos milhões de anos, assim. A evolução das baleias foi bastante rápida para os padrões geológicos, né? Vocês vão ver que foi uma coisa que demorou aí, 30 milhões de anos, né? Fazendo a mudança de grandes grupos mesmo, assim. Foi uma coisa razoavelmente rápida para os padrões da vida. Mas, enfim, a gente tem aí esses protocetídeos, né? Então, protocetus significa protobaleias, assim, porque eles já estavam ali com um formatão de baleia, mas ainda pareciam com os bichão terrestre, tinham aquela carona mesmo de foca, né? Só que uma foca com uma cabeçona muito grande, né? Uma foca com um tremendo cabeção, cheio de dentes, carnívoro e etc. Então agora a gente vai aqui pro outro bicho, que é o Durodon. O Durodon é um bicho que a gente tem completo também, é super bonito. Se a gente visse um Durodon vivo hoje, ele já teria uma carona de golfinho ou alguma coisa assim. Ele já tem o húmero mais curtinho, porque não era tão necessário assim para se locomover na água, e ele tinha como se fosse um encaixe aqui, que era para deixar os membros anteriores mais rígidos, né, para conseguir usar como leme na hora de nadar, certo? Para dar um direcionamento na hora de nadar. E ele já tinha um rabo muito comprido e quase não tinha mais membros posteriores. Os membros posteriores já não eram usados para mais nada, eles eram só vestigiais ali já, um pouco maiores do que os das baleias e golfinhos atuais, mas ainda estavam lá e já eram vestigiais. E você já tinha ali aquele rabão enorme, que no caso dos mamíferos, né, vocês podem ver que as baleias e os golfinhos, elas se locomovem com movimentos dorsoventrais, né, e não movimentos laterais como peixes, né, peixes estrito sensu, né. É por isso que aquelas nadadeiras caudais da baleia, elas não são para cima, como acontece com um atum, por exemplo, ou um salmão, elas são deitadas, né. Por isso que quando você vai ver aquele rabo da baleia saindo da água, tal, não sei o que, ele tá pros lados, né? Ele não tá assim, como se fosse um tubarão. Por causa disso, é possível que o Durodon já tivesse aquelas aletas laterais no rabo, tá? Mas a gente não tem isso, porque isso não se preservou no registro fóssil que a gente conhece, tá? Mas quando você vai ver o esqueleto dele, é por isso que eu coloquei o esqueleto aqui na estampa e não o bicho reconstruído, você vê que ele não é tão diferente assim dos protocetídeos. Uma característica muito legal do Durodon é que as narinas dele já não estavam mais exatamente na ponta do focinho. A narina do bicho já estava retraindo. Ainda não estava lá no topo da cabeça, como acontece com as baleias de hoje, né? Que tem aquele chafariz. Estava no meio do caminho, tá? As narinas do Durodon. Um outro fóssil muito conhecido dessa época também, um pouquinho mais recente, é o Basilosaurus. O Basilosaurus já é aí de 34 milhões de anos, assim, mais ou menos, tá? Então ele é um pouco mais recente e ele já tem mais uma carona de baleia também. É um bicho muito comprido,
Talvez seja o primeiro bicho realmente longo de toda essa sequência aqui que eu estou mostrando. Então ele sofreu aí, né, uma multiplicação da segmentação vertebral, né? Ou seja, quando você tem aquela duplicação gênica que copia, né, vários blocos de vértebra, o bicho ficou mais comprido, mais ou menos o que aconteceu com as serpentes também, né? E ele já tinha as mãos já mais adaptadas como nadadeiras. Na verdade, é possível que no Durodon você também não tivesse a separação dos dedos externamente, né, só os ossos, tá? Mas no Basilosaurus, com quase toda certeza, já era uma nadadeira mesmo, tá? Então se no Durodon a gente tinha dúvida, no Basilosaurus a gente não tem. Tá? E também é um bicho aí que era tão comprido que parece que a cabeça dele é menor, mas não é. E também os membros posteriores são praticamente aí vestigiais, tá? E aí a gente chega finalmente no grupo que vai dar origem às baleias atuais, mais próximo, né, das baleias atualmente vivas. E quando você vai ver esse grupo, eles são divididos em dois, que são as baleias com dentes e as baleias sem dentes. E aí a gente vai naquela célebre distinção. Afinal de contas, a orca é uma baleia ou é um golfinho? A beluga é uma baleia ou é um golfinho? Cachalote, que raio que é? E aí isso é mais uma questão etimológica do que uma questão efetivamente, taxonômica, assim. O que acontece? A palavra baleia, ela vem do latim baleios, que vem do grego balein. E baleia é o termo que é usado para designar aquelas barbatanas, né, que a gente pode dizer que é aquele filtro que as baleias sem dentes possuem na boca, e esse filtro, na verdade ele é de origem epidérmica, tá? Então é um desdobramento da pele do bicho, que é usado para que aquelas baleias possam fazer filtragem de grandes quantidades de alimento para comer. Então todas as baleias vivas hoje, os cetáceos vivos hoje, são carnívoros, só que esses cetáceos têm diferentes estratégias para aquisição desse alimento. Então as baleias que filtram, que são as baleias sem dentes, usam essas lamelas, né, essas barbatanas que o pessoal chama, né, de pele que ficam aqui, que são bastante duras, inclusive, que substituem os dentes, digamos assim, fazem essa filtragem que nem um flamingo faz, né, e eles se alimentam de grandes quantidades de animais microscópicos, invertebrados, etc. É muito louco, por exemplo, você vê uma baleia azul que se alimenta de crio, ou seja, o maior animal vivo, e talvez o maior animal que já existiu, come um dos menores animais que existem, né? Se alimenta basicamente dele, que são os crios, que é um camarãozinho desse tamanho, tá? Então essas estruturas de filtração na boca das baleias é que são chamados de baleien. Só que aí eu vou me confundir todo na etimologia aqui, qualquer coisa vocês chamam Cortella. Baleien quer dizer também o termo para o animal baleia. Então o animal baleia se confunde, do ponto de vista etimológico, com aquelas cerdas, né, de filtragem da boca das baleias sem dentes. É por isso que se convencionou dizer que baleia são só os cetáceos sem dente. Tá? Essas são as true whales, digamos assim. E que todos os outros seriam grupos diferentes que não seriam baleias. Então seriam os golfinhos, e a orca de fato é um tipo de golfinho, a beluga é um tipo de golfinho, e o cachalote, que é aquela baleia do Moby Dick, né, não seria uma baleia, seria outra coisa nada a ver. Só que quando você vai olhar os estudos em inglês, eles usam o termo cetáceo como sinônimo de baleia, né? No caso, cetacean é sinônimo de whale. Então não tem jeito certo. Se você quiser chamar os cetáceos de 3 grupos, né? Então seria os golfinhos, os cachalotes e as baleias, você pode, tá? Desde que você separe em 3 grupos. Se você quiser chamar tudo isso de baleia, você também pode. Só que aí você tem que chamar o golfinho de baleia, você tem que chamar o boto cor-de-rosa de baleia, tá? Porque aí entra tudo como se fosse uma coisa só. Do ponto de vista cladístico, vocês sabem, né? Se tá no ancestral comum, tem que estar em todos os outros. Então, ou baleia é todo mundo, ou baleia é só o que tem as coisas filtradoras e aí nada do resto é baleia, tá? Mas não precisa levar isso a ferro e fogo, entendeu? Desde que você se conscientize que você pode chamar todo mundo de baleia, tá? Então, não é problema falar baleia orca, desde que você também chame botos e golfinhos de baleias. Só é um problema chamar baleia orca se você achar que golfinho não é baleia, porque de fato a orca é um golfinho. Então, bom, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Se não entenderam também, a vida de vocês não vai mudar muito por causa disso. Então você tem aí 2 grupos, tá? O grupo dos odontocetos, que são as baleias com dentes. Eu vou falar primeiro deles porque são mais simples de abordar, porque não envolvem tantas modificações. Os odontocetos, o mais famoso é o cachalote, né? Que é a sperm whale, né? A baleia do Moby Dick, né? E ela é chamada assim de sperm whale porque ela produzia aquela quantidade de óleo de baleia, né? Que era usado para acender lamparina, para uma série de coisas, né? No passado, por isso que essas baleias quase foram extintas, inclusive.
E você tem depois o ramo que vai dar origem aos golfinhos e a um tipo de baleia muito bizarra que eu nem sabia que existia, tá? Que é chamada de baleia bicuda, ou baleia bico de garrafa, que nem os golfinhos mesmo, né? Elas quase não têm dentes. Olha que interessante, elas comem só moluscos, né, como lulas e polvos, etc., que são coisas moles, que elas não precisam mastigar. Mas elas têm 2 dentes, e esses dentes, eles saem aqui para cima, fazem uma projeção aqui em cima, que só os machos têm, inclusive, as fêmeas não têm, e são 2 dentes gigantescos, assim. E vai-se uma grande pergunta de como que eles usam esses dentes, porque quase ninguém nunca viu esses bichos vivos, você só acha eles mortos na praia, e você não sabe como é que eles usam, porque a boca tem que abrir muito para poder usar aqueles dentes, eles encaixam na lateral da cabeça. É muito feio o bicho, e você vê que ele parece uma mescla entre um golfinho, uma carona de golfinho, e uma baleia, tipo uma jubarte, né, que tem aquela boca que faz assim, né, aquele queixão. Esses grupos que dão origem às baleias atuais já tem a narina no topo da cabeça, sabe? A narina tá aqui entre os olhos, certo? Então já acontece a migração completa das narinas, tá? Isso nos últimos 20 milhões de anos já tinha esses cetáceos com a narina aqui atrás. Então em 20 milhões de anos a narina migrou da ponta do focinho para trás, né? Então, há mais ou menos 40 milhões de anos ela estava na ponta do focinho, 20 milhões de anos atrás ela já estava aqui no meio da testa, tá? A narina desses animais aquáticos, né? Que talvez seja uma adaptação justamente para eles não terem que ficar pondo o focinho para fora na hora de respirar, certo? Dentro da água. Você também tem nesse grupo os narvais. Os narvais são um bicho muito bizarro, que são os unicórnios do mar, né? Eles vivem só lá no Círculo Polar Ártico, e eles também são um tipo de golfinho, na verdade eles são tipo uma beluga, só que é uma beluga com um dente gigantesco espiralado, aquilo lá é um dente, é um incisivo, mais ou menos que nem as presas dos elefantes, espiralado, que faz como se fosse uma arma que eles usam para defesa. Na verdade, eles usam para disputar território entre machos, né? Você vê umas brigas de espada lá de vez em quando para disputar fêmeas, mas eles também usam para caçar. Então eles usam para dar umas furadas na comida, alguma coisa assim. O gênero do narval é monodon, certo? Ou seja, um dente. E obviamente que ele não tem só esse dente, ele tem uma série de dentes para frente aqui, né? Já bem reduzidos na trás, mas ele tem os dentes na frente da boca. Mas esse incisivo gigantesco dele, acho que é um incisivo, ele forma, né, o alvéolo do dente vai para frente, ele faz essa arma, né? E quando você tem muita sorte, você acha um com 2, porque você tem um incisivo de cada lado formando aquilo, né? Então deveria ser que nem um elefante. Só que eu acredito que deve ter um sistema de inibição ali, de que quando cresce um lado não cresce o outro, mas às vezes você consegue achar uns narvais que tem os 2 chifres, tá? Mas a maioria mesmo tem um só. Tá, então, também estão aí dentro dos odontocetos, né? São os grupos muito bizarros. E aí do lado a gente tem o grupo dos misticetos, ou seja, as baleias sem dentes, e o grupo dos misticetos. Obviamente que quando ele surgiu, eles tinham dentes, tá? Aqui eu coloquei nessa imagem o Etiocetus. Se você for olhar, tem um grupo que é chamado de Eumysticetidae, né? Ou seja, os primeiros misticetos, que eles ainda tinham dentes na ponta do focinho, mas dentes muito pequenininhos. Não tem a fossilização das barbatanas, mas é possível que eles já tivessem algumas barbatanas. E aí depois você chega no grupo das baleias atuais, né, que aí é aquilo que a gente chama oficialmente de baleia, que são as jubartes, são as baleias mink, baleia azul, enfim, aquelas lá que tem aquela bocona, assim, com aqueles filtros, né, que a gente nunca sabe se tá de cabeça para cima ou para baixo, né, porque a mandíbula é mais alta do que o crânio, enfim, aquela coisa. Que aqui está representado com o esqueleto de uma baleia jubarte. Então, se você olhar só o esqueleto da baleia jubarte e olhar depois só o esqueleto do Andreossarcus, por exemplo, você vai olhar e falar assim, nunca que um troço vai virar o outro. Mas quando você coloca todos os elementos intermediários, meio que você consegue aí mostrar uma história evolutiva muito interessante, cheia de detalhes e com coerência não só anatômica, como coerência temporal também. Ou seja, entre 55 milhões de anos e os últimos 20 milhões de anos, quando já existiam baleias, você tem aí toda uma história evolutiva muito bem contada, muito bem documentada nos fósseis, né? Graças a esses fósseis que foram encontrados no hemisfério norte, principalmente, né? No Paquistão e nos Estados Unidos e na Mongólia. E aí você vai fazer uma última pergunta, mas Pirula, aonde é que estão esses fósseis? Onde que eu vou conseguir ter a prova? Esses evolucionistas ficam inventando esse monte de coisa? Pois bem, meu amigo, estes fósseis estão nos museus. Tá? Então isso é uma das grandes razões de por que são tão importantes os museus para a história da humanidade, para a história da ciência, e por que é tão importante a gente preservar os museus
como parte do nosso conhecimento acumulado em milhares de anos de humanidade. Tá? Então, a gente lembra sempre, né, com tristeza, da perda do Museu Nacional, tá? Que não tinha fósseis de baleia, mas tinha fósseis de outras coisas muito legais. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação. Não é a minha área de especialidade, mas eu dei uma lida para não falar tanta besteira. Se tiver algum cetaceólogo aí, né, que queira complementar com alguma coisa, vai ser muito bem-vindo. Talvez eu faça até um segundo vídeo se precisar. E tá aqui as camisetas da Doppel Store que eu recebi. Essa daqui é a primeira camiseta do canal do Pirula mesmo, assim, tá? Se vocês quiserem, aqui embaixo tem o link para compra. Se vocês comprarem, acho que 3 camisetas, vocês ganham uma de graça, ou 4 camisetas, você ganha a quinta. Mas tá com uma promoção muito legal a Doppel também agora, que ela tá dando camiseta de graça também aí, se você fizer uma compra grande. Então, vale a pena, tá certo? Usa o link que tá aqui embaixo, tá? Para ele saber que foi daqui que vocês vieram. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês, até a próxima e falou!